Mas, professor, o senhor defende, por exemplo, incentivos para que empresas se instalem na Zona Leste? A gente teve, durante a Copa, a inauguração, mesmo que parcial, do trecho leste do Rodoanel, que de uma certa maneira liga o Porto de Santos até a Ayrton Senna e, consequentemente, ao aeroporto. O senhor acha que as empresas teriam interesse de ficar naquele lado da cidade? Tem, com certeza tem e terão. E a política de incentivos, ela é absolutamente necessária. É assim que o poder público tem condições de fazer valer o interesse público no desenvolvimento das cidades. Ou seja, esse desenvolvimento da Zona Leste e essa ligação norte-sul, ou seja, Santos, Cumbica, cruzando a Zona Leste, como polo de desenvolvimento regional, é extremamente importante. E existe uma outra obra da qual a gente não fala, mas que é imprescindível para o desenvolvimento de São Paulo, o Ayrton está aí, é o Ferroanel. Ou seja, então nós temos que agora exatamente ir atrás dessas questões, aproveitando esse pequeno embalo, enfim, que nós obtivemos aí com a Copa do Mundo. Vale lembrar que na Zona Leste, na região do estádio, nós temos hoje N outros investimentos bastante importantes, inclusive universidades e um polo tecnológico. Ou seja, é nesse contexto que tem sentido o investimento que está se fazendo. Não se construiu um estádio no meio do nada. Se construiu um estádio num local que é necessariamente objeto de desenvolvimento nos próximos anos. Ailton Brasiliense Pires, o que obra ainda poderia ser feita na Zona Leste para atender a população? Que já tem a Radial Leste que está um pouco saturada. O metrô chegando a Itaquera, também o CPTM. O que ainda poderia ser feito, Ailton? É isso que eu queria comentar, levantado pelo professor Walter Caldano. A Zona Leste, na verdade, ela está sendo vista por parte tanto da Prefeitura de São Paulo como do Governo do Estado como o próximo grande polo de investimento. Nós temos lá a linha 11, né, da CPTM que vai até Guaianazes, tem a linha 12 da CPTM que vai até Congonviana, tem a linha 13 do metrô, mas além disso tem um conjunto de projetos, que estão inclusive alguns em fase de licitação, outros já estão em fase de obras, que o objetivo é, como foi levantado pelo professor Caldano, é realmente revitalizar a Zona Leste, mas de maneira muito estruturada. Veja bem, a continuação da linha 2, que hoje está parada ali na Vila Prudente, em direção a Guarulhos, portanto atravessando a região nordeste da cidade, é um pedaço dessa linha. A linha 20, que deve ter o seu edital provavelmente por volta do meados do ano que vem, que é uma linha que sai aqui da área central de São Paulo, cruza ali pelo Pari, entra pela Vila Maria e vai para dentro de Guarulhos, é o segundo. A linha 13, que já está em fase de execução e conclusão de projeto, e a linha 15, que está em projeto e em obras. Já tem até a previsão de entrada em operação ainda nesse ano. Além disso, tem os projetos da Prefeitura para Celso Garcia, para a Radial Leste, para Luiz Inácio Anha Melo e para a Gebshoff. Então, isso eu estou falando só do ponto de vista de transporte público. Tudo aquilo que não foi feito ao longo de muito tempo, agora essa coordenação, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado, é um projeto feito lá dentro do Plano Integrado de Transporte Urbano, que muitas pessoas conhecem, chamado PITU, primeira fase, o 2020, que era 2020, a segunda fase, 2025, e vão se intercalando, inclusive, com outros projetos fora o transporte público. O Caldano lembrou, não é só o Rodoanel, que já terminou praticamente essa parte da Zona Leste, mas o Ferroanel Norte e Sul, que vão permitir um aumento de passagem de carga, excetuando a carga dentro da cidade de São Paulo, liberando os trilhos da CPTM, principalmente na área central, e que são esse conjunto de obras, cujo montante deve dar perto de 15 a 20 bilhões de reais, estão em diversas fases, mas já consolidados em termos de projeto e em termos de decisão política. Essa articulação com as prefeituras do entorno, né, São Bernardo, Santo André, a linha 18, que acabou tendo o seu edital resolvido, veja, só entre metrô e ferrovia estão falando de 5 linhas que estão ou em fase de licitação, ou em fase de projeto, ou já em fase de obra e algumas em execução. Somado com os projetos de transporte de carga, Rodoanel, Ferroanel, vai dar para essa região
Dos 20 milhões de pessoas da região metropolitana, se você pega Tatuapé, fizer um corte, né? Norte-sul de Tatuapé até Mogi, moram quase 8 milhões de pessoas. A terceira cidade do país mora ali. Então, colocar o estádio como uma alavanca, uma ponta de lança, foi muito bem colocado, muito bem arquitetado. Ele não está isolado, ele está junto com um conjunto muito grande de obras. E se acrescente ainda o projeto Minha Casa Minha Vida, que a gente espera agora com o plano diretor, ele possa ter um pequeno redirecionamento, de tal forma que esses conjuntos habitacionais, que trazem junto com o saneamento, sejam atendam a principal diretriz do plano diretor da cidade de São Paulo, que é adensar esses corredores de transporte público, para que você tenha alto fator de renovação, tempos de viagem mais seguros, mais confiáveis, e que você tenha, inclusive, o tempo de viagem menor. Não tem sentido a cidade de São Paulo continuar tendo, por exemplo, na CPTM, a média de passageiros rodando 20 km. Isso é um absurdo. A média tem que ser 10. Imagina o que aconteceria com a acessibilidade, a mobilidade, inclusive com o custo, a tarifa final, que seria evidentemente muito mais barata se você tivesse um fator de renovação melhor do que você tem. Que se tem, por exemplo, na linha Norte-Sul do metrô e a linha 9 da CPTM. Enquanto que o resto da cidade, que foi muito mal estruturado, tem fator de renovação 1. O cidadão sobe no ponto inicial e desce somente no ponto final. São Paulo, o Walter Caldana citou no ponto certo. Não sei porque isso não é trabalhado até pelos próprios governantes, tem projetos articulados de passageiros, de carga, de recolocação, de moradias. Precisa trabalhar agora com mais densidade, com mais profundidade. Nós, finalmente, depois de tantas décadas, estamos acertando a forma de gerar uma cidade e uma região metropolitana estruturada. Jovem Pan News está discutindo o legado da Copa do Mundo, com dois especialistas, um urbanista, professor Walter Caldana, do Instituto Mackenzie, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, e também Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transporte Público, ANTP, e foi presidente da CET aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente volta.